prosseguir nossos estudos sobre a conquista e colonização portuguesa na América. Essa é a terceira aula, é a quarta na sequência, né, mas com o vídeo essa é a terceira, certo? E a gente vai falar um pouquinho das invasões estrangeiras. Vocês tiveram contato com os textos dos livros de vocês na semana passada, e aí a gente vai problematizar, trazer umas informações novas, nesse período que eu acho bem fascinante, quando se fala do início da colonização, né, dos primeiros séculos da colonização portuguesa aqui na América, essa temática das invasões, né, da presença estrangeira massiva aqui no litoral, sobretudo no litoral do Nordeste, né, e aí de cara já tem essa pintura aí, né, sobre retratando a Batalha dos Guararapes, né, justamente na reconquista dos portugueses ali no Nordeste holandês, né, quando a Holanda estava dominando. A pintura é posterior aos eventos, mas eu acho que é bem interessante. Vocês podem ir perguntando aqui pelo chat, que eu vou acompanhando aqui pelo celular, certo? Qualquer coisa aí, ou qualquer intervenção, qualquer comentário, fiquem à vontade. Vamos lá. Primeiro, os franceses e holandeses invadem a colônia portuguesa, né? De um modo geral, resumindo um pouco aí os acontecimentos, né? Desde a chegada de Cabral, o domínio português sobre a colônia na América foi ameaçado por outros países europeus. Nem mesmo a instauração dos governos gerais, em 1549, como a gente viu, que tinha por esse objetivo repelir, né, os estrangeiros, nem isso conseguiu afastar esses estrangeiros. Ao contrário, aumentaram a partir do século XVI e no século XVII. Né? A União Ibérica, que durou de 1580 a 1640, período fascinante aí da história também, né? Atraiu para o Brasil, sobretudo, franceses e holandeses. Né? Os holandeses, na época, eram inimigos dos castelhanos, já que eram rivais da hegemonia na Espanha no período, né? Da Espanha naquele período. E na França, o Estado espanhol apoiava e intervinha em guerras de religião em favor dos católicos contra os huguenotes, né, já que a presença massiva de huguenotes entre os holandeses, né, os holandeses, boa parte huguenotes, então existia também essas rivalidades aí religiosas, certo? Deixa eu ver o que vocês já estão falando aí. Depois a gente comenta aí essas outras questões. Enfim, os escravos ainda não, viu, Emily? Os escravos, você sabe que essas temáticas que eu acho que são mais importantes da gente discutir, eu deixo reservado para aulas mais específicas. Agora, de momento, a gente só vai falar realmente das invasões estrangeiras, certo? Primeiro, França Antártica, página 106. Olha aí, pedi o livro a vocês, né? Página 106. Quem poderia fazer essa leitura aí? Bora lá. Pelo celular eu não vejo quem levantou a mão. Quem lê aí, pessoal, por favor? Vou apontar então, tá? Eu leio, professor. Pronto. Quem é? Antônio. Pronto. Lê aí, Antônio. Eu vou ler pelo telefone mesmo, porque eu tô sem livro. Ok. A monarquia francesa nunca reconheceu a validade do Tratado de Tordesilhas, que dividia o continente americano entre Portugal e Espanha, excluindo outros estados europeus. Por isso, no início do século XVI, os franceses passaram a comercializar o pau-brasil com os indígenas ao longo de todo o litoral brasileiro, contrariando as ordens do rei de Portugal. A amplitude do litoral brasileiro impossibilitava sua vigilância eficaz, o que permitiu aos franceses estabelecerem contatos duradouros com os povos nativos da região. Desse modo, nasceu o projeto de criação de uma colônia francesa no Brasil, que se chamava França Antártica. Para continuar? Pode continuar. O militar francês Nicolas Durand Villegagnon conquistou o apoio do almirante Coligny. As pronúncias francesas também são ruins. Mas tá osso. Um calvinista e do Duque de Guise, um católico, para estabelecer uma colônia francesa na Baía de Guanabara. Esses aliados defenderam um projeto de Villegagnon junto ao rei francês, que forneceu armas e embarcações para a viagem.
A expedição comandada por Vinaignon, que zarpou da França em 1555, era composta por católicos e protestantes, além de aventureiros e comerciantes interessados na exploração de riquezas. Perfeito. Outra pessoa, continua a leitura, por favor. Você, professor. Vai lá. Dificuldades na França Antártica. Logo no início, os colonos franceses encontraram dificuldades para viver na nova colônia. Por causa da escassez de comida, os franceses tiveram que se alimentar de raízes e água. Os problemas foram agravados pelo trabalho extenuante, baixos salários e pelo reduzido apoio material do Estado francês à colônia. Apesar disso, entre 1555 e 1560, os franceses estreitaram suas relações com os tamoios. Os nativos da Baía de Guanabara, Villagagnon recebeu reforços com a chegada de Bois de Conte, seu sobrinho, que trouxe 290 colonos e 14 pastores calvinistas. Contudo, a presença desses pastores aumentou ainda mais as tensões religiosas entre católicos e protestantes. Perfeito. Já partindo para a expulsão dos franceses, quem poderia continuar? Bora lá. E aí, pessoal? Professor, eu leio. Pronto. Peraí, deixa eu só... a expulsão dos franceses. Diante da ocupação francesa, os luso-brasileiros agruparam suas 60 sob o comando do general, o português Mendes Sá, expulsaram os franceses e destruíram sua fortaleza. Pouco tempo depois, os franceses se reorganizaram e retomaram os territórios. A partir de então, os portugueses entenderam que, para garantir a posse da região, seria necessário fortificá-la e povoá-la. Para essa tarefa, Mendes Sá encarregou seu sobrinho, Estácio de Sá, que criou a povoação em São Sebastião do Rio de Janeiro, um núcleo fortificado para resistir aos ataques dos franceses e dos seus aliados Tomoyo. Desse modo, em 1567, as forças de Estácio de Sá, com a colaboração dos indígenas Miminó, conseguiram derrotar os franceses e seus aliados, garantindo definitivamente a posse portuguesa da Baía de Guanabara. Perfeito. Obrigado, Vanessa, Carlos e Victor Alberto. Olha só, pessoal, tem até esse mapinha aí, né, mostrando, né, como seria, como era essa povoação lá na Baía de Guanabara. Baía de Guanabara, para quem não conhece, é onde fica a cidade do Rio de Janeiro, né? Onde fica as cidades vizinhas, né? Aquela baía que entra, onde tem essa cidade. E aí, até então, não era uma região de atenção dos portugueses, mas os franceses, nesse projeto, né, de tomar, não reconhecendo o Tratado de Tordesilhas e querendo participar desse processo de colonização aqui na América do Sul, eles vão fazer, então, essa invasão. De modo resumido, o que foi, então, essa França Antártica? Durou de 1555 a 1567. 1555, Villagagnon toma a Baía de Guanabara e funda lá a França Antártica. Teve ajuda do governo francês, da coroa francesa, mas foi praticamente uma atitude mais ali dos comerciantes, né, daqueles que estavam interessados aqui no litoral do Brasil, né? O objetivo era uma base de criação de outros núcleos coloniais franceses no território e estabelecer o comércio com a metrópole. Mesmo projeto, praticamente, que os portugueses tinham, né? Comércio e colonização, né? Comércio diretamente com a metrópole francesa. Vocês devem lembrar que a França não se destacou, não estava participando das chamadas grandes navegações, né? Eles chegam bem depois nessa história. Construíram o Fort Collingwood, lá na ilha de Sergipe. Olha o nome da ilha, pessoal. Uma ilhazinha que tem lá no Rio de Janeiro, lá na Baía de Guanabara. E criaram esse forte. A partir daquele forte, eles vão ter esses contatos, né,
com os indígenas ali da região, os tamoios, e vão se aliar a eles, tá? Olha, se aliaram aos tamoios, apesar das divergências, né? Os tamoios é um povo tupinambá, tem todos aqueles costumes indígenas que eram condenados pelos cristãos, né? Os franceses vão ser, boa parte deles aí, protestante, né? Acho que até tem aí, ocorrem tensões entre católicos e protestantes calvinistas, os huguenotes, vai ter conflito, né? Católicos, exatamente, Aleph, a questão da antropofagia, da poligamia, entre outras coisas. Mas, então, essas tensões também entre católicos e protestantes vai enfraquecer um pouco esse processo dos franceses ali na região, tá? 10 de março de 1557, os huguenotes realizam um culto de ação de graças que viria a ser considerado o primeiro culto protestante nas Américas. Olha aí, pessoal, quem é protestante, quem talvez até nem conheça tanta história do protestantismo nas Américas, né? É muito interessante isso, porque o primeiro culto protestante nas Américas vai ocorrer justamente aí na França Antártica, né, na Baía de Guanabara, certo? Pelos huguenotes. 1560, Mendes Sá expulsa os franceses, destrói o forte, né, lá na ilha de Seripe, e o forte fica destruído. Os franceses se espalham, depois eles vão tentar retomar esse processo, né, já não mais nesse forte, mas ainda na Baía de Guanabara, certo? Eles conseguem, então, se restabelecerem meses depois, porque eles destroem o forte, os portugueses, né, destroem o forte, através do governador-geral Mendes Sá, porém, abandonam. E aí os franceses depois voltam, facilmente, né? 1º de março de 1565, o militar Estácio de Sá, né, que é sobrinho de Mendes Sá, funda São Sebastião do Rio de Janeiro, fundação da cidade do Rio de Janeiro, então, através do Estácio de Sá. Se estabelecem ali, então, um processo de colonização, né, estarem presentes para poder repelir de vez os franceses, certo? 1567, em 20 de janeiro, né, portugueses com os Tememinó se juntam, né, e expulsam os Tememinó, inimigo dos tamoios. Então, expulsam os franceses e os tamoios ali da região, né? Ainda vai ter batalha lá em 1570, né? Com algumas batalhas, mas aí, lá em Cabo Frio, a Baía de Guanabara foi restabelecida para os portugueses em 1567. Acho interessante, pessoal, porque quando você for estudar a história da cidade do Rio de Janeiro, o cerne está aí, o nascimento do Rio de Janeiro está aí, do estado do Rio de Janeiro, né? De toda aquela região, aquela povoação, porque até então, qual era o foco dos portugueses? O Nordeste brasileiro. Né? Rio de Janeiro estava no meio do caminho ali para São Vicente, né, onde tinham estabelecido também. Mas o principal foco nesses primeiros momentos, né, da colônia portuguesa é o Nordeste, certo? Deixa eu ver se foi que vocês falaram aqui para a gente poder prosseguir. Felipe, já pensou? A gente teve muitos povos aqui, né, franceses e holandeses principalmente, né? A gente o Brasil poderia ter sido mais fragmentado nesse processo, né? Macron ficaria pé da vida depois da Amazônia. Antes francês era matéria obrigatória, não me recordo muito bem quem não parou. Pois é, Nathan, faz muito tempo, eu mesmo não estudei francês. Algumas escolas no meu período tinham francês. E aí, pessoal, vamos discutir então esse período fascinante que o livro de vocês não aprofundou, que é a chamada União Ibérica, que durou de 1580 a 1640. Olha lá, quem quiser ler aí depois, viu, a gente vai ter leitura do livro ainda, viu? Com a morte do rei Dom João III, que foi em 1557, subiu ao trono de Portugal seu neto, o menino Dom Sebastião. Dom Sebastião, pessoal, era garoto ainda nessa época, não lembro qual a idade dele, quando o rei morreu. Então, ele ficou até 1568, quem era o que governava? 2 regentes. A avó dele, Dona Catarina, e o avô dele, o cardeal, né, o bispo, né, cardeal Dom Henrique. Após ter governado Portugal durante 10 anos, né, já depois que completou a maioridade, se eu não me engano, ele começou a governar, inclusive, com 14, se eu não estou enganado aqui. Dom Sebastião morreu lutando na batalha contra os mouros, contra os muçulmanos, na batalha de Alcácer Quibir, no norte da África, na região dos Marrocos. Ele se juntou com um sultão lá dos Marrocos para tentar matar, tentar expulsar o tio desse sultão que era tomado, se não me engano, o tio era tomado como, estava tomando poder, né? E Dom Sebastião, querendo expandir os seus domínios cristãos, ele era muito fiel, uma figura lendária, inclusive, para os portugueses e para brasileiros, né? Depois vocês pesquisem lá, sebastianismo, fascinante essa temática. Então, Dom Sebastião, aos 24 aninhos, acaba morto nessa batalha. Na verdade, ele desaparece. E esse desaparecimento desse rei é que vai abrir brecha para as várias lendas que vão surgir a partir daí. Mas o fato é que ele desaparece. Como ele não tinha deixado nenhum filho ainda,
a coroa voltou para as mãos do tio dele, o cardeal Dom Henrique. Quando Dom Henrique morreu, em 1580, 2 anos depois, olha só, a coisa estava meio problemática, novamente não deixou herdeiro. Ele era um cardeal, né? Um bom cardeal, inclusive, né? Que não chegou a ter filhos, né? O rei da Espanha, então, Filipe II, neto de Dom Manuel, olha só, ele era neto de Dom Manuel, ele era um primo distante do Dom Sebastião, era sobrinho, se não me engano, sobrinho do Dom Sebastião, não, do Dom Henrique. Eles era parente, era um primo distante, então, do rei, então era a pessoa mais próxima da coroa, e então ele vai lá e toma, né, o poder, ele vai com homens e tal, e consegue tomar o poder lá, se estabelecer como rei, se declarar rei, então, de Portugal, né? E, inclusive, ele traz a informação aí que Dom Manuel foi o que era rei quando foi descoberto, né, quando chegaram aqui no Brasil, né? Então, ele invade Portugal com suas tropas, assume o trono lusitano, unindo Portugal e Espanha. Então, aí a gente chama, né, União das Coroas Ibéricas, ou União dos Reinos Ibéricos, a chamada União Ibérica. Então, a partir de 1580 até 1640, Portugal é pertencente à Espanha, né, um reino só. Então, tudo que é de Portugal também passa a pertencer à Espanha. Gente, a gente tem aí, se eu não me engano, é o 6º maior império que a humanidade já viu. E o primeiro a estar presente em praticamente todo o mundo, certo? Essa figura aí é o Dom Sebastião, tá? Quando ele ainda estava menor de idade. É interessante, eu não li porquê, mas sempre ele é retratado com um cachorro do lado. Filipe da Espanha, pessoal, Filipe II é uma das figuras mais fascinantes desses períodos, dessas discussões monárquicas, né, da Idade Moderna lá, da Europa. Eu sou fissurado. Olha só, ele viveu de 21 de maio de 1527 a 13 de setembro de 1598, foi rei da Espanha, inicialmente, né? Depois, rei de Portugal, como Filipe I. Em Portugal, ele foi Filipe I. Na Espanha, ele era Filipe II. Foi rei de Nápoles e Sicília. Rei consorte, olha só que fascinante, rei consorte da Inglaterra e Irlanda, no período que ele estava casado com Maria I. Aquela das lendas da Blood Mary, né? A Maria Sangrenta. Ele chegou a casar-se com Maria I. E, nesse contexto, então, ele se tornou rei consorte, ou seja, ele é esposo da rainha. Quem estava mais mandando na parada, lógico, que era Maria I. Ele era aquele rei, mas ele intervinha não tão diretamente, ele não tinha tantos poderes como a própria Maria I. Porém, eles não deixaram herdeiros. Quando Maria I morre, inclusive ela fica muito doida com essa ideia de não ter filho e tal, até porque eles já se casaram, ela já tem idade um pouquinho avançada, foi, se eu não me engano, a segunda esposa dele, ela acaba perdendo o trono, e quem assume é Isabel I, que a gente vai chamar de Elizabeth I, e aí vai gerar muito conflito entre Filipe II e Elizabeth I, vai ter batalhas navais, o Filipe vai querer restabelecer o catolicismo, porque Maria I era católica, assim como Filipe II, católico fervoroso. Relatam que ele era um pouco até alienado, né? E até nos filmes, quando ele é retratado, coloca ele como uma figura um pouco perturbada, né, com essa questão de religião e tal. E Maria I tinha restabelecido o catolicismo na Inglaterra. Porém, quando ela morre, e aí eles fazem de tudo para que Elizabeth não assuma o trono, mas quando ela morre não tem jeito, né? O próprio povo, o parlamento, todo mundo vai querer que restabeleça a Elizabeth, que fique a Elizabeth, já que ela era filha de Henrique VIII, né? Vocês lembram desses contextos aí, dessa discussão. E nisso, ela acaba assumindo o trono e restabelecendo agora, né, o protestantismo, né? Maria I, inclusive, ficou famosa como Maria Sangrenta por perseguir católicos, né? Existem umas questões de lendas aí no meio, mas Maria I vai perseguir protestantes, certo? E aí, quando Elizabeth assume, vai ter uma perseguição agora com os católicos, né? Ele ainda foi, né, Duque de Milão e senhor de 17 províncias da Holanda. Olha só, tem até aqui um mapinha, ó, todas essas regiões aí coloridas vão ser territórios administrados por Felipe II, né? Aí, esse mapa é de 1598. Ele tem então, territórios nas Américas, certo? Na África, né, as feitorias portuguesas, as ilhas, que já tinham sido dominadas pelos portugueses e também pelos espanhóis, na Holanda, na região da hoje a gente chama Itália, em algumas ilhas ali do Mediterrâneo, e a própria, né,
Península Ibérica. União Ibérica porque os dois países que ficam ali na Península Ibérica, né? Regiões aqui no Oriente Médio e regiões na Índia, até chegando aqui nas ilhas da Oceania, né? Você vê que todas essas regiões... Esse território, inclusive, vai crescer um pouquinho depois da morte dele, e o auge, se eu não me engano, vai ser no século XIX, de todo esse poderio aí, tirando já algumas questões aí, algumas partes aí das Américas, certo? E quais são as consequências, então, dessa União Ibérica aqui para a colônia, né? Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Como o senhor consegue dar aula com barulho de construção aí, hein, professor? Pois é, Antônio, pararam um pouquinho agora. Professor, minha internet está travando, vai ver pelo YouTube. Ok, Júlia. Homem de coragem, Irlanda. Mas está para buraco. Ok, vamos lá. Então, quais são as consequências, então, dessa União Ibérica, né? Na prática, o domínio espanhol sobre Portugal aboliu as determinações do Tratado de Tordesilhas, porque era um acordo entre Portugal e Espanha. Então, lembra o Tratado de Tordesilhas? Não existe, né? Se é tudo da Espanha. Então, isso vai flexibilizar esses territórios, né? E vai já começar a dar um espaço maior para o que a gente chama de Brasil, né? O que favoreceu o avanço dos colonos em direção anterior. O território expandiu-se, sobretudo, na busca de metais preciosos, né? A intenção sempre foi essa, vocês sabem disso. O envolvimento da Espanha em diversos conflitos militares na Europa, já que ela era expansionista, né, e acabava dominando territórios e gerando conflitos, né, colocou seus inimigos contra a colônia portuguesa. Os inimigos da Espanha se tornaram inimigos dos portugueses, né? Inglaterra, França, Países Baixos invadiram várias vezes o território da colônia, como a gente vem discutindo. Isso enfraqueceu a economia lusitana e acarretou o movimento pela restauração da sua autonomia, liderado pelo Duque de Bragança. O domínio espanhol só terminou em 1640, quando o Duque foi coroado rei de Portugal com o título de Dom João IV. Ficou lá de 1604 a 1640, pessoal, tá trocada a data ali, a 1656, inaugurando a dinastia de Bragança no trono de Portugal. Para combater as dificuldades econômicas herdadas pelo período da União Ibérica, o novo monarca intensificou a exploração dos territórios coloniais e reforçou a sua administração, criando o Conselho Ultramarino, que ampliou a fiscalização da metrópole sobre a colônia. Essa medida, além de outras, gerou os primeiros conflitos entre colonos insatisfeitos e a coroa portuguesa. Então, a partir do Conselho Ultramarino e dessa pressão toda, né, para aumentar as riquezas, aumentar a arrecadação, a gente vai ter os primeiros conflitos entre colonos, né, portugueses que vieram, ou filhos de portugueses que estão aqui na colônia, e a metrópole. A partir daí, pessoal, até então estava tudo susto, estava tudo na paz. Essa figura bonita aí, imponente, né, é justamente o Dom João IV, tá? E aí vamos lá para a página 107, que nesse período de União Ibérica, a França Antártica ela ocorre antes da União Ibérica. Mas no período da União Ibérica, a gente vai ter a chamada França Equinocial. E aí eu peço que alguém faça a leitura. Quem é? Pode ser. Pronto, Ellen. Leia, por favor. A França Equinocial. A expulsão dos franceses da Baía de Guanabara não representou o fim da ameaça aos domínios portugueses. Os franceses planejaram uma nova ofensiva em uma região que já havia sido explorada por eles anteriormente, mas que ainda se encontrava despovoada pelos portugueses, o Maranhão. Antes de fundarem uma colônia, os franceses já haviam estabelecido contatos amistosos com os indígenas Tupinambá daquela região. Charles de Vaux, no final do século XVI, permaneceu 2 anos entre eles, aprendendo a língua e os costumes desses povos. Quando retornou à França, levou consigo valiosas informações sobre o litoral e a população nativa do atual Maranhão. Obrigado, Ellen. Outra pessoa para continuar a leitura, por favor? Pode ser, o professor. Pode sim, quem é? Maria Eduarda Chagas, do Pronto. segundo ano. Beleza, pode ir, Maria. A fundação de São Luís. A rainha da França, Maria de Médici, era católica e deu apoio à implantação da colônia no Brasil, que tinha objetivos tanto econômicos quanto missionários. Para chefiar a colônia foram escolhidos 2 nobres, La Raverdiere e François de Razilly. A catequese dos indígenas ficou a cargo de um grupo de padres capuchinhos.
O desembarque na Ilha do Maranhão ocorreu em 1612. Logo realizou-se a primeira missa e iniciou-se a construção do Forte São Luís, além de casas para os colonos que formaram o núcleo original da cidade de São Luís. Ao contrário da experiência da França Antártica, na França Equinocial não ocorreram conflitos religiosos, pois lá Perfeito. haviam apenas colonos católicos. Perfeito. Sim, tá aqui. Então, obrigado, Eduardo, obrigado, Ellen. Né? Esse primeiro momento aí da França equinocial, né? A região do Maranhão, que é uma região também que já tinha sido visitada, porém não estava sendo ainda colonizada. Então, quem vai começar a colonização dessa região vai ser os franceses. É interessante que eles vão destacar essa questão que não ter conflito religioso, né? Já que Maria de Médici, católica, né? A França vai ter momentos de catolicismo, momentos de protestantismo, né? A gente vai ver isso também ocorrendo um pouco na Inglaterra, né? Em menor escala, mas não vai ter, então, esses conflitos aí de religiosidade. E o destaque também que a evangelização lá vai se dar pelos padres capuchinhos, né? E não pelos jesuítas, como a gente vê no restante da colônia, né? Outra pessoa, para poder concluir essa parte... Se quiser, Jaqueline, você que chegou agora, já chega lendo, ó. Quem vai? Bora lá, pessoal. Eu posso ler, professor? Pode sim, Emily, né? É Kessler. Kessler, desculpa, Kessler. Pode sim. Os franceses são novamente expulsos. Depois que se estabeleceram no Maranhão, os franceses ampliaram suas alianças com os indígenas da região e intensificaram a exploração da costa brasileira. Por isso, em 1614, os portugueses liderados por Gaspar de Souza, então governador-geral do Brasil, passavam a atacar os franceses e seus aliados indígenas. A situação da colônia francesa era agravada pelo duplo comando, dividido entre La Ravardire e François de Razilly, o que gerava choques de autoridades e dificultava a administração e a defesa do território. Além disso, as alianças políticas na Europa se alteraram, fazendo com que a França abandonasse os planos de uma colônia no Maranhão. Investidores privados ainda tentaram salvar o projeto colonial, enviando mais recursos. No entanto, em 1615, as forças luso-brasileiras expulsaram os franceses. Essa foi a última tentativa de implantação de um projeto colonial francês no Brasil. A partir de então, os franceses buscaram outros territórios, tanto na América do Sul como na América do Norte. Perfeito, obrigado, Kessler. Então, e aí, dessa forma que vai finalizar essa presença francesa, né? Perde o apoio da coroa francesa, né, pelas alianças, pelas alterações ali políticas que vão ocorrendo, principalmente com a União Ibérica, essa questão dos católicos contra protestantes, isso já vai alterando esse quadro a ponto de o governo, né, a coroa francesa, não mais apoiar esse projeto e fica só a cargo dos particulares, né, das empresas privadas, vamos dizer assim, né, e eles acabam se enfraquecendo e sendo expulsos. A gente sabe que tem outros pontos de colonização franceses mais ao norte, né, tanto aqui na América do Sul como lá na América do Norte, né, a gente vai discutir em outro momento a colonização francesa, assim como a colonização inglesa. Podem ficar tranquilos que a gente ainda vai entrar nesses assuntos, mas aqui no território português, então, não há mais esse interesse, certo? Isso ocorreu também no período aí da União Ibérica, teve até uma questão no mini simulado, né? E aí, pessoal, a gente entra na discussão sobre os holandeses no Brasil. Deixa eu só retomar aqui que a Amanda comentou, né? Professor, o cão que você falou que aparece na foto, e nas fotos, na verdade, do Dom Sebastião, é por conta do pintor Carlos V. Ele foi o primeiro monarca a representar um cão numa pintura. Interessante, muito bem, valeu, Amanda, pela informação. Felipe, né, se Portugal fosse mais humilde, seríamos ainda uma colônia. Sério, Felipe, será? Felipe também. Professor, o senhor acha que vai chegar a época, graças à globalização, onde vai deixar de existir esses prédios antigos que você quer dizer, Felipe? Eu acredito que não, viu? Espero que não, né? A conservação do patrimônio é a conservação da nossa história, né? Os holandeses do Brasil, isso é fascinante, pessoal, adoro essa temática. Em decorrência da União Ibérica, os holandeses estenderam sua hostilidade pelos espanhóis a colônias do Império Português, aquela mesma ideia.
Portugal e Espanha é uma coisa só, então os inimigos de Espanha também são inimigos de Portugal. Claro que os inimigos de portugueses também, né, os inimigos lusos, também se tornaram inimigos dos espanhóis, tá? Nos Países Baixos, o desenvolvimento comercial e a adoção do protestantismo calvinista, olha as ideias aí de religiosidade, né, de disputa religiosa, pela maioria da população, levaram as elites mercantis, né, as elites comerciais, a lutar pela autonomia política diante do domínio espanhol e católico. Duas coisas aí, né? Crescimento da burguesia, né? Do mercado, né? O crescimento da burguesia junto com a alteração no quadro religioso. Então, esses dois contextos vão fazer com que a população dos Países Baixos comece a contestar a dominação espanhola. Eles eram colônia, uma colônia na própria Europa, né, uma colônia, né, um domínio espanhol, certo? Como vimos antes, eles conquistaram a independência em 1581 e formaram a República das Províncias Unidas, certo? No processo lá de independência dos holandeses contra os espanhóis. A luta com os Países Baixos enfraqueceu o poderio espanhol. Após uma trégua, a Holanda retomou a ofensiva militar e comercial. Em 1621, foi criada a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, ou Companhia das Índias Ocidentais, geralmente está retratada assim em algumas questões, certo? Destinada a controlar o comércio do açúcar brasileiro e apossar-se dos domínios ibéricos na costa americana e africana. Olha aí, qual era o objetivo da Companhia das Índias Ocidentais? Dominar regiões que naquela época pertenciam aos ibéricos, né, ao reino de Espanha e Portugal, né? A gente fala de Espanha de um modo geral, já que a dominação era dele, né? Então, eles queriam tomar esses territórios porque, inicialmente, os holandeses eram o quê? Eles eram protagonistas, não. Eles eram... Nossa, esqueci o termo agora. Eles eram coadjuvantes, né, no processo do açúcar, do comércio do açúcar. Eles tinham as indústrias que processavam esse açúcar lá nos territórios locais deles mesmo, lá nos Países Baixos, que a gente depois vai chamar de Holanda, ali pela centralização holandesa, né? Porém, pessoal, eles agora querem, né, se desprender dos ibéricos e ter o seu própria indústria açucareira, certo? Depois de uma tentativa frustrada de invadir Salvador, que foi de 1624, permaneceram até 1625, menos de um ano eles ficaram na região de Salvador, está ali no mapa de vocês, certo? Olha aqui. Depois dessa tentativa, pessoal, de dominar Salvador, aqui nesse trechinho ele explicando, né, 1624 a 1625, falo já com você, Nathan. Cadê? Em 1630, né, eles se organizam novamente e fazem uma expedição na região de Olinda e Recife, certo? Lá, então, eles ficam por quase 25 anos e vão realizar todo esse domínio aqui, ó. Eu vou deixar um mapa mais detalhado até para vocês, né? A sede vai ser em Recife, que não era uma cidade proeminente, né? Vai se fortalecer através dos holandeses. A capital, né? A sede da capitania era Olinda, certo? Mas aí eles vão se estabelecer em Recife e vão ficar lá por 25 anos. O domínio holandês na colônia portuguesa estendeu-se do litoral atual do Maranhão até o que hoje corresponde Sergipe. Olha aí, Sergipe, minha cidade onde estou agora, São Cristóvão, foi inclusive destruída, incendiada nesse processo de guerras, certo? Portugueses vão guerrear, tentar sempre expulsar os holandeses, e nesse processo de guerra, aqui Sergipe vai ser um território de, o que chama terra arrasada, né? Tanto portugueses como holandeses vão estar destruindo os territórios sergipanos holandeses para que os portugueses não avancem e portugueses para que os holandeses não desçam mais ali também para a região onde hoje é Bahia, né? Mas eles chegam até o Rio Real. Quer ver? Olha só aqui esse mapa um pouquinho mais aproximado, né? Você vai ter então a sede lá em Recife, né? Aqui, cadê, meu Deus do céu? Nessa região aqui que fica Recife, né? Vocês veem aí, e eles vão se espalhar do Maranhão até o Rio Real, certo, pessoal? É bem interessante, a presença holandesa deixou marcas, né, logicamente, aqui na nossa região, né, primeiro por ter destruído São Cristóvão, né, quase que totalmente, né, incendiaram São Cristóvão, a sede lá, viu, pessoal? Ela depois foi reconstruída, né, alguns prédios conseguiram ser restaurados, mas eles vão atacar. Inclusive, o quartel-general dos ataques aqui, dos portugueses, né, do ataque luso, são aos holandeses, né, as guerras luso-holandesas, né,
Um dos quartéis-generais, o principal quartel-general vai ser o castelo de Garcia Dávila, onde hoje é a Praia do Forte, um lugar fascinante, o único castelo medieval presente nas Américas. Está lá para vocês visitarem na Praia do Forte. Tá? Essa aí é chamada Nova Holanda, certo, pessoal? É assim que eles vão chamar a região aí dominada, né? O Nordeste holandês, o Brasil holandês, né? Administração e as dificuldades que eles encontraram. Deixa eu ver o que foi que Natan falou aqui primeiro. A revolução da sociedade, antigamente se fazia junto à igreja. Era bom ou ruim? Hoje em dia a igreja faz esse papel ainda. Natan, bom ou ruim é difícil de avaliar, fazer um juízo de valor, porque era o contexto da época, né? O contexto cultural e político da época. Da igreja está atrelada, né, às administrações, né? Então, aos reinos, às coroas, né? Então, assim, é difícil avaliar se era bom ou ruim, né? Era o contexto, entendeu? Funcionava daquele jeito, não dá para imaginar muito como se funcionaria diferente. Claro que depois vai ocorrer transformações e os governos, né, vão se tornar cada vez mais laicos. Hoje isso seria bastante problemático, basta você tirar, por exemplo, né, pegar os exemplos dos países que são dominados por religiões, né, como os chamados estados islâmicos, né, os governos que são baseados na lei do Alcorão. Por quê? Porque não há espaço para o respeito a ideias diferentes, à diversidade. No contexto atual, inaceitável. Né? É inaceitável você ter um governo, né, que seja atrelado a alguma confissão religiosa. Não quer dizer que o presidente, que o rei, que o governador não tenha a sua religião, mas respeitar a laicidade, né? Respeitar que uma comunidade, né, uma sociedade, ela tem diversas opiniões e diversas crenças. Então, o Brasil não é um país, um governo cristão. Ele pode ser um país de maior parte da sua população cristã, ou católico, ou protestante, mas não é um governo cristão, né? É um governo que vai dar espaço para que todas as religiões floresçam, né? Quando você diz que o Estado é laico, não quer dizer que o Estado não tem religião, é o contrário, o Estado tem todas as religiões possíveis, desde que se respeitem, certo? E a igreja não faz mais esse papel, pelo menos não no cristianismo, a gente vê isso de forma muito enfraquecida, né? Há uma interferência, principalmente nas comunidades regionais, nas cidades do interior, né? A igreja, geralmente a igreja católica, por exemplo, aqui em Sergipe, tem um poder político muito grande, né? Hoje a gente vê o crescimento das igrejas protestantes, né, da presença, você tem a bancada evangélica, por exemplo, né? Mas tudo isso é problemático, é inaceitável para a nossa sociedade atual, né? Felipe, creio que hoje em dia a engenharia anda separada da religião. Em parte, Felipe, momentos que você tem obras maravilhosas, magníficas, atuais, ligadas à religião, tá? O Brasil é laico, então sim, Felipe, o Brasil é laico, com certeza. O Brasil, enquanto governo, enquanto Estado, ele não tem religião, certo? Não, ou não pode ter, né? Veja bem, ou não pode ter. Ok? Vamos lá, pessoal, então, a gente já está quase concluindo, tá? O Conde de Nassau, né, que a gente vai chamar de Maurício de Nassau, ou apenas de Nassau, foi nomeado para administrar a Nova Holanda. Ele vai ser o segundo a governar a Nova Holanda, né? Ele permanece no cargo de 1637 e 1644. Preocupado em normalizar a rica produção açucareira, Nassau conseguiu a colaboração de muitos senhores de engenho. Ah, certo, Pablo, não parece, realmente. Muitos senhores de engenho, concedendo-lhes empréstimos para permitir o aumento da produtividade. Os senhores de engenho, pessoal, quando os holandeses dominaram a região, eles não se importaram muito, não, sabe? Os colonos, né, os descendentes de portugueses, ou até mesmo portugueses, houve alguma resistência em um outro ponto, mas, de modo geral, eles não resistiram, não, deixaram dominar, porque os holandeses eram um parceiro comercial importantíssimo, certo? Então, e aí Nassau vai ser o quê? O cara é esperto, cara, vamos botar os senhores de engenho aqui na mão, começa a fazer empréstimo, começa a motivar, porque quanto mais eles produzem açúcar, melhor para a Nova Holanda, né? Ele também trouxe artistas e cientistas da Europa, concedendo-lhes liberdade de religião e modernizou Recife urbanisticamente. Recife vai ser uma cidade super desenvolvida, talvez a cidade mais desenvolvida no período nas Américas, em todas as Américas, tá? Por quê? Ele vai trazer cientistas, vai trazer artistas, vai trazer gente pra caramba, e aqui vai ter liberdade de religião. Você tem liberdade de religião na colônia portuguesa? Não, pessoal. Era católicos, quem não era católico era perseguido. A gente falou da Inquisição, o Tribunal da Inquisição, né? O Santo Ofício veio para o Brasil, né? Veio para a América Espanhola e perseguiu e matou quem não era católico, entendeu?
Mas o que é que Nassau vai fazer? Liberdade, apesar dele ser, né, o Huguenot, né, dele ser calvinista, né, calvinista Huguenot, e terem eles, né, essa religião, eles vão dar liberdade, porque eles querem o quê? O desenvolvimento da Nova Holanda, entendeu? Os últimos anos da administração de Nassau foram de muitas dificuldades, com a queda de preço do açúcar no mercado europeu, perda de safras provocadas por incêndios, pragas, inundações e falência de muitos senhores de engenho. Apesar dessas adversidades, a Companhia das Índias Ocidentais determinou a cobrança integral das dívidas dos senhores de engenho com juros elevados. Olha só, Nassau sai, certo? Ele não aceita essas cobranças aí. Então, quando ele vai embora, quando ele volta para a Europa, né, ele deixa, então, quem fica administrando aqui? Os avarentos, né, a Companhia das Índias Ocidentais, né, que só queria lucro, né, que era uma empresa praticamente atrelada ao governo holandês, mas praticamente empresa privada, né, o mercado, tá? E aí pressão começa a cobrar as dívidas atrasadas dos senhores de engenho. O que é que os senhores de engenho faz? Então, olha lá, com a saída de Nassau, o confronto dos senhores de engenho com a companhia aumentou. Então, os senhores de engenho agora se tornam inimigos, né, dos holandeses. Por quê? Porque está sendo cobrado, está sendo pressionado, e eles dizem, bom, como é que eu faço para me livrar dessa dívida? Vamos expulsar os holandeses, vamos se juntar com os portugueses e vamos botar para os holandeses para correr, e assim a gente não vai ter dívida. E aí a gente vai ter a chamada insurreição pernambucana, né, e a paz de Haia. Deixa eu só ver o que vocês falaram aqui. Natan, o Estado laico é o Estado ser imparcial perante qualquer religião. Exatamente isso, viu, Natan? Por isso que eu digo que é um Estado que tem todas as religiões, porque ele é imparcial. Ele não vai entrar nessa discussão. Queria que a Holanda colonizasse o Brasil, meu Deus, 1000 vezes Holanda. Será, Felipe? É meio difícil, né, a gente esquematizar de como poderia ser possível, né? Queria não ser colonizado, gostei, Pablo, melhor. Mexeu com o pobre, tá de boa. Mexeu com o rico, chega, tem que expulsar, absurdo, cobra nossas dívidas. Exatamente. Exatamente isso, viu, Natan? Antes mesmo que Nassau deixasse o Brasil, a luta havia se intensificado lá no Maranhão, culminando na expulsão dos holandeses de São Luís. A insurreição alastrou-se pelo Nordeste, atingindo Pernambuco. Essa ideia, né, de insurreição, de não aceitar mais esse domínio, né? Chegou em Pernambuco em 1645, e aí a gente vai ter o que chama de insurreição pernambucana, de 45 a 54. Não confundam com Revolução Pernambucana. Já vi prova, não sei se foi Enem, foi uma prova que eu fiz, que fazia essa confusão aí, certo? E muita gente caiu. Insurreição pernambucana, certo? 645, 654, expulsar os holandeses. Revolução Pernambucana é um processo já que está dentro ali da independência do Brasil, né, dos processos da independência do Brasil, século XIX. Movimento que expulsou definitivamente os holandeses, também conhecido como Guerra da Luz Divina. Inicialmente, os colonos não contaram com a ajuda de Portugal. Foram os colonos que começaram a se rebelar, para não pagar a dívida, né? Sabidinhos. O movimento ganhou apoio e reforços metropolitanos, ou seja, da coroa portuguesa, né? Apenas depois das primeiras vitórias. A luta, que tinha o negro Henrique Dias, olha só, um negro, um ex-escravo, liderando essa revolta, e o indígena Felipe Camarão, entre seus líderes, um indígena. Você tem, então, colonos portugueses que juntaram-se com negros, né, com escravos, ou ex-escravos, no caso, né, e com indígenas. Então, você vai ter essas três forças para expulsar os holandeses, certo? Fortaleceu-se com a adesão dos senhores de engenho às forças populares. Então, está todo mundo contra os holandeses agora. Os holandeses foram obrigados a aceitar a derrota e assinar a paz de Haia. Não foi só assinar, não, viu, gente? É guerra. Tem essa imagem aí no fundo mostrando que teve guerra, teve muito conflito. Teve a Batalha dos Guararapes, que é aquela que está na imagem no começo da aula, que foi conflito pesado, tá? Em 1661. Sob intermediação inglesa, reconheceram os domínios coloniais lusos e, em troca de uma indenização, simultaneamente, aumentava os vínculos entre Portugal e Inglaterra. A Inglaterra agora, né, e Portugal vão se aproximar nesse processo aí, certo? Expulsos do Nordeste brasileiro, os holandeses partiram para o Norte. Inclusive, muitos dos que estavam aqui foram embora para a região que depois eles vão chamar de Nova York, tá? Os fundadores de Nova York são holandeses expulsos do Brasil. Informação interessante isso aí, tá?
Então, eles partiram para o norte e, principalmente, implantaram uma empresa açucareira lá nos domínios coloniais nas Antilhas, nas ilhas antilhanas ali, né? Eles vão plantar ali, vão começar a sua empresa de cana-de-açúcar ali nas ilhas caribenhas, né? De onde passaram a concorrer com o açúcar brasileiro, que já haviam aprendido técnicas de cultivo de cana e de produção de açúcar. Eles dominaram alguns mercados consumidores e o açúcar passou a ser um produto com maior oferta. Então, não tem mais só portugueses oferecendo açúcar em larga escala. Agora, a gente tem uma concorrência pesada, que são os holandeses lá nas Antilhas, certo? Esses fatores levaram a uma queda do preço de açúcar, resultando na primeira crise da economia colonial e levando o Nordeste à perda da supremacia econômica na colônia. Isso vai enfraquecer o açúcar brasileiro, o Nordeste vai perder poder e aí a gente vai ver o crescimento do Sudeste. Logo na sequência, quem é que aparece? Ouro na região das Minas Gerais. Claro que a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais lá na frente. Finalizando, pessoal, deixa eu só ver aqui o que vocês falaram. Só não falo que tá certo porque essa aula está sendo gravada. Como já dizia os ricos, imposto é roubo, sonegar é lucro. É, né, Felipe? Deixa eu ver quem mais. Felipe. Quanto Felipe, meu Deus, mano? Felipe, vem do grego, cavalo esses caras. Brincando com o nome do Felipe, né? Português pedindo ajuda e depois estudando esses grupos. Exato, pois é, Pablo. Português sendo português, depois falo que não gosto de europeu, sou cancelado. Natan, mas a diferença de Nova York, a ideia era povoamento ou não? Sim, a ideia lá já vai ser um pouco diferente. Não são os que estavam querendo implantar o açúcar, até porque em Nova York você não vai ter açúcar, né? Não tem condições climáticas para isso. Velho, que é isso, amo concorrência, só quem ganha somos nós. Nesse caso, a colônia portuguesa perdeu, viu, Felipe? Vamos lá, então. Finalizando, pessoal, realmente o último tópico, né? A Holanda era a principal província dos Países Baixos. Seus dirigentes lideraram a rebelião contra a Espanha, que resultou na independência das 7 províncias do norte dos Países Baixos. Atualmente faz parte dos Países Baixos que, por sua posição de liderança, também são chamados de Holanda. Isso até hoje, tá? A presença holandesa no Nordeste da colônia portuguesa da América deixou um legado cultural extenso e importante. Residências e pontes, obras de arte, como as pinturas de Frans Post, sensacionais, que vão trazer muito desse período para a gente, tá? Referências que ainda hoje permanecem na cultura popular, como as imagens carnavalescas derivadas dos holandeses, tá? Pintores, registros de artistas, cientistas, cartógrafos, pintores e outros integrantes da comitiva de Maurício de Nassau. Sobrenomes como Buarque de Holanda e Vanderlei, esse com o tempo popularizou-se como pronome, né? Mas era um sobrenome. E aí, pessoal, olha aí, retratando um pouco a diversidade religiosa, né? A sinagoga Carral Sul Israel, em Recife, está lá até hoje, né? A primeira sinagoga das Américas. Se tiver algum judeu aí, já deve saber dessa história, né? A primeira sinagoga que você vai ter nas Américas vai ser, então, lá em Recife, nesse período aí, fundada, né? Criada no período da Nova Holanda, né? Do Brasil holandês. Claro que na nossa etnia nós temos muitos traços dos holandeses, né? Os galegos aqui do sertão de Sergipe, né? Da região ali de Itabaiana, tal. Curral de Pedra também é algo derivado dos holandeses, tá? Os galegos que eu digo porque derivados desse cruzamento, né? Desse contato geralmente não tão amistoso entre holandeses e nativos ou nativas e colonas. Mais uma vez, né? O estupro, né? Dos colonizadores estuprando as populações locais, né? E aí vai deixar, boa parte, se você é galego, se você é galega, muito provavelmente você tem uma ancestralidade aí dessa presença holandesa aqui no Nordeste brasileiro, certo? Quem quiser conhecer um pouquinho de forma muito barata de se conhecer e de se visitar, um pouquinho do que o Brasil holandês deixou, só é ir na cidade de Penedo. Penedo é uma cidade que tem alguns traços dessa presença holandesa aqui no Nordeste. E está bem pertinho, dá para ir sem gastar muito dinheiro, passar um dia, passar 2 dias, vai depender das condições de cada um. Mas é uma das cidades, é a cidade mais próxima que você vai ter bons traços ali da presença holandesa. Certo, pessoal? Desculpem ter me alongado tanto, a gente conversou muito no começo, né? E aí a gente acabou que não pude cumprir o meu horário, né? Passei aí 15 minutos.